Você está preparado para um intenso debate filosófico para entender as últimas notícias da política nacional? Então senta que lá vem história. Titia vai contar a história do Pedrinho e do Lobo. Você conhece a história do Pedrinho e do Lobo? Não? Vou contar. Era uma vez um menino, que por óbvio se chamava Pedrinho, que, querendo assustar todo mundo, gritava: "Olha o lobo! Olha o lobo! Olha o lobo!" Todo mundo se desesperava: "Vamos salvar Pedrinho!" Iam até Pedrinho: "Cadê o lobo?" Era mentira de Pedrinho, mas Pedrinho não desistia e gritava: "Olha o lobo! Olha o lobo! Olha o lobo!" As pessoas vinham desesperadas. Era mentira mais uma vez, e Pedrinho, muito sapeca, ainda continuava a gritar: "Olha o lobo! Olha o lobo! Olha o lobo!" As pessoas vinham. Mais uma vez Pedrinho estava enganando a todos. Mas, certa feita, o lobo apareceu. E Pedrinho gritou: "Olha o lobo! Olha o lobo! Olha o lobo!" Ninguém acreditou em Pedrinho e Pedrinho se... Mais ou menos isso aconteceu na política brasileira. Em 2002, na eleição presidencial, a filósofa Marilena Chaui, ela disse que se José Serra ganhasse aquele pleito, seria a vitória da direita fascista. Então o PT começou a pintar todos que eram de direita como fascistas, como detratores dos direitos humanos, como desumanos, como repressores. E desde então a direita é assim pintada. E desde então nós vemos em outros estados que não eram governados pelo PT que a coisa não era desse jeito, que essa história de fascista era uma grande mentira repetida, até que quisera a Marilena virasse verdade. E o que aconteceu foi que em 2018, quando Jair Bolsonaro concorreu a presidente, enganou a todos que respeitaria a Lava Jato, que seria honesto, que seria o fim da boquinha, que seria ele um incentivador e garantidor de políticas econômicas liberais, mesmo com os gritos da esquerda de fascista, fascista, olha o lobo, ninguém acreditou. O lobo chegou e começou a fazer a sua lobagem em Brasília. E a certo ponto começou-se a dizer, eram tantos os desrespeitos de Jair Bolsonaro aos direitos fundamentais, que o seu governo era um governo fascista. Foi o bastante para nascer no Brasil o chamado movimento antifascista. Professores antifascistas, policiais antifascistas, contadores antifascistas, estudantes antifascistas, tudo antifascista. E o que é que o governo federal fez para provar que não era fascista? Ora, muito simples. Ele pegou o Ministério da Justiça, isso mesmo, o Ministério da Justiça, e transformou o Ministério da Justiça em Gestapo. Gestapo, a polícia secreta de Adolf Hitler, da Alemanha nazista. Ele colocou, disse o UOL hoje, que 579 opositores de Bolsonaro passaram a ser monitorados por um órgão de inteligência do Ministério da Justiça e que relatórios desses 579 opositores, servidores federais que se declaravam antifascistas, circulavam pelas repartições em Brasília. Sem juízo, sem juiz, sem judicialização, essas pessoas eram monitoradas porque expressavam sua preocupação com os rumos desumanos do governo e corriam um risco de represálias em suas funções. Como é que um governo taxado de fascista quer se defender transformando o Ministério da Justiça numa polícia secreta nazista? O Ministério da Justiça sob a batuta, inclusive,
do senhor André Mendonça, a quem nós já podemos chamar de André Medonho. É ele mesmo, o ministro da Justiça que serviu de advogado a Weintraub num HC perante o Supremo Tribunal Federal para, vejam só, garantir a liberdade de expressão do antigo ministro da Educação. Ora, veja bem, defendendo a liberdade de expressão de Weintraub e tolhendo, cerceando a liberdade de expressão de 579 servidores federais? Isso não é lá muito congruente. Aliás, não é nada congruente um ministro da Justiça servir de advogado. Isso é desvio de função, isso é uma forma de corrupção. E mais, o Ministério da Justiça tendo uma atividade de polícia secreta, de investigação, o Ministério da Justiça serve para garantir a lei, a ordem, a segurança pública. Ele atua em casos de defesa do consumidor, atua também nos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Não tem nada a ver com opinião, expressão, inimigos do governo. Então o Ministério Público Federal, de posse da notícia do site UOL, pede explicações ao Ministério da Justiça. E o que o Ministério da Justiça diz? Não eram investigações, é uma atividade normal de inteligência. É o mesmo, trocando em miúdos, que dizer, olha, não foi um estupro, foi apenas um sexo sem consentimento. Dá na mesma, o Ministério da Justiça está desvirtuado com um ministro da Justiça já desvirtuado logo no começo da sua gestão frente a esse ministério. É mais um crime sério de responsabilidade de Jair Bolsonaro. Muitos dirão, é um crime do ministro da Justiça, então o ministro da Justiça tem que sofrer impeachment. Meus senhores, eu vou lhes dizer uma coisa. A lei de impeachment fala em impeachment de ministros, mas existem dois tipos de ministro. Os ministros inamovíveis, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são ministros que não podem ser removidos pela vontade do presidente da República, e ministros que podem ser removidos pelo presidente da República, como seus ministros de Estado. Afinal de contas, eles não têm nenhuma vitalicidade, eles não foram eleitos, eles são um braço, como diriam em Roma Antiga, eles são alongamanos do presidente. O que eles fazem é como se o presidente estivesse fazendo. Portanto, se um ministro está afrontando direitos e garantias fundamentais da população brasileira, se ele está cerceando a liberdade de expressão, quando ele deveria garantir a liberdade de expressão, quando ele deveria garantir os direitos fundamentais, ele está, no lugar do presidente da República, cometendo um crime de responsabilidade. Portanto, cometido este crime contra a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, contra direitos fundamentais de cidadãos brasileiros, se Jair Bolsonaro não afastar esse ministro, Jair Bolsonaro assume como seus esses atos e vem para o seu álbum de crimes de responsabilidade, que já está quase cheio, mais um sério crime de responsabilidade que poderia, não fosse a compra do Centrão, levá-lo ao impeachment. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.